Então, muito boa noite. Estamos a dar início a mais uma sessão do Grupo de Trabalho da PASC, Transição Climática e Energética, Mar e Território, coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes. Como sabem, a PASC promove quase todas as semanas sessões online nos diversos grupos de trabalho. Para além deste, há o Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, que é coordenado pelo Rui Martins e pelo Carlos Magalhães. E há ainda o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. Este é um grupo de trabalho que, como se infere pelo nome, se ocupa sobre estas temáticas do ambiente, em lato senso, e é já a 13ª, 14ª sessão, e temos hoje connosco, convidamos sempre, obviamente, pessoas desta área, pessoas particularmente credenciadas, nesta área, e convidámos hoje o biólogo o António Espinha Monteiro. Esse convite até surgiu muito naturalmente, enfim, posso partilhar aqui. Nós partilhámos uma mesa recentemente na Cidade de Geografia de Lisboa, num congresso sobre precisamente esta área, Ribacoa, nas mais diversas áreas, na área do ambiente, mas também na área da história, da cultura, do património. Eu precisamente falei mais da área da cultura e o António Espinha Monteiro fez uma intervenção muito interessante sobre a renaturalização do Vale do Coa, do Ribacoa, e eu propus-lhe logo que ele pudesse replicar essa sua intervenção aqui no universo da Páscoa. Depois, entretanto, naturalmente falei com a Paula Policarpo e com a Ana Sofia Lopes, que imediatamente acederam a essa proposta. E temos aqui, então, connosco hoje o António Espinha Monteiro, que tem já um trajeto que, aliás, eu estive a verificar, que é particularmente relevante, porque já esteve ligado a várias universidades, à Universidade de Lisboa, a Bragança, ao Instituto Politécnico, à Universidade de Aveiro, à Universidade do Porto, e também penso que à Universidade de Salamanca. É onde estou agora matriculado no doutoramento, sim. Exatamente, está a fazer doutoramentos e, portanto, é uma pessoa, de facto, particularmente credenciada nesta área. E então, enfim, reiterando os nossos agradecimentos pela tua presença, António, passo-te então a palavra para partilhares esse documento que Sim, queres mostrar. eu basicamente vou fazer uma retrospectiva do meu percurso profissional e pessoal também. É um bocadinho em jeito de conversa. Não sei se já estão a ver. Uhum. Estão a ver os slides, certo? Certo, mas Só para... Não, agora estamos a ver bem, sim. Pois, era... Estamos. Pronto, assim conseguem ver este também. Posso aumentar um bocadinho, mas... E Eu então, diria que sim, que está sim, perfeito. conseguem... Pronto, eu vou falando. Portanto, mas é assim, isto surgiu de facto noutro âmbito, esta comunicação tal e qual não tem alterações quaisquer sobre uma que fiz recentemente no Instituto de Geografia de Lisboa, e que relata, de facto, basicamente, descreve o meu projeto de doutoramento, que está, tenho uma bolsa FCT, sou funcionário do ICNF, do Ministério do Ambiente, e estou numa pausa, numa suspensão de vínculo para fazer esta formação, digamos assim. Fui técnico estes anos todos, e o projeto talvez mais que marcou toda a minha carreira como biólogo e como técnico do ICNF foi a criação do Parque Natural e a gestão do Parque Natural do Douro Internacional, que fica no nordeste de Portugal, 4 concelhos, de sul para norte: Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada à Cinta, Mugadouro e Miranda do Douro. Portanto, mas é sobre o doutoramento que eu venho falar, e darei dessa retrospectiva pessoal da minha carreira e da minha experiência aqui no Nordeste, que eu acho que é isso que acaba por ser interessante neste âmbito de hoje. Vocês me dirão, por favor, interrompam-me a qualquer momento se o que acharem que for necessário. Basicamente, pronto, tenho 53 anos, nasci em Lisboa, os meus pais são daqui de Figueira de Castelo Rodrigo, a minha mãe já faleceu, mas o meu pai é aqui.
e foram em jovens adultos para Lisboa estudar e trabalhar. E de facto eu sou um lisboeta, sinto-me um lisboeta de nascimento, mas já tenho mais anos de Nordeste de Portugal, digamos assim, como esta comunidade geográfica. A minha paixão pela conservação da natureza surgiu muito cedo. Eu nasci no dia de São Francisco de Assis, que é dia 4 de outubro, foi o dia do animal. É muito conhecido porque agora é dia do animal, portanto, e eu uso, é a chalaça do dia do 4 de outubro, quando eu faço anos, e os meus amigos me dão os parabéns. Pronto, lá faz referência ao dia do animal, e bem, um pouco também ligando ao São Francisco de Assis, mas de facto tive sempre tendência por gostar de animais, como muitos outros miúdos. Em Lisboa tinha periquitos, tartarugas, começou tudo por aí, em criança. Também tinha uma família muito ligada à religião católica, duas freiras e um padre na família, tios. E de facto a minha tia freira, que foi uma referência na família, desde os para aí, 4 anos que eu me lembro que ela falava do São Francisco de Assis, falar com os lobos e de facto ter o papel que teve, pelo menos nesse aspecto ficou. Eu não sei muito mais da história dele, mas que sei que ficou por. E então por isso passou. Na adolescência, como qualquer lisboeta nos anos 80, viu a série do Félix Rodrigues de la Fuente, El Hombre e la Tierra, que alguns de vocês conhecerão, que marcou uma geração. Ele era um médico espanhol, Félix Rodrigues de la Fuente, que começou pela rádio, naturalista, deixou a medicina e dedicou-se à conservação da natureza. E ele fez uma série que encontrarão em todos os lados, que é El Hombre e la Terra. Marcou uma geração e, de facto, em parte justifica, de facto, essa... Bem, a Espanha é diferente geograficamente, não é? É muito mais montanhoso e houve espaço onde foi possível conservar o urso, a cabra montés, grandes populações de lobo, tem grandes montanhas, todo o arco cantábrico, os Pirineus, o sistema central, a Cordilheira Bética, o sistema ibérico. Portanto, está rodeado de autoestradas, que é um pouco disso que eu vou falar hoje, de autoestradas ecológicas para a grande fauna. E de facto, esse Félix Rodrigues de la Fuente, tendo em conta que de facto Espanha é especialmente propícia à grande fauna, foi o interlocutor da conservação da fauna e da fauna ibérica. Tem uma enciclopédia, uma verdadeira enciclopédia, que é a Fauna Ibérica, não sei quantos fascículos. Aquilo saía como, lembram-se também do Cousteau, saía às quartas-feiras ou coisa do tipo. Eu e os outros miúdos dessa altura que gostávamos de fauna, colecionávamos. Mas houve uma série em 82, 83, eu com 12, 13 anos, que vi, que era a aventura de três rapazes, algures simulado, porque não sei se têm ideia, mas a Inglaterra é dos países com menor floresta na proporção total do território. Mas há este mito da Grã-Bretanha florestada, eventualmente algumas partes da Escócia, mas aquilo é essencialmente agrícola e muito humanizado e muito destruído. Mas pronto, a história relata três adolescentes que fogem de uma tia vitoriana e escondem-se dentro de uma árvore, num vasto bosque de carvalhos, num carvalhal enorme, algures imaginário, que acho que não existe mesmo, mas em micro escala, e se inspiram. Marcou a minha vida desde essa altura, que eu queria ser, de facto, um misto de biólogo com guarda florestal, basicamente isso. Um, as florestas, as florestas originais da Europa restaram muito poucas. Esta é uma delas, é Bielowieża, na Polónia. Não visitei, mas já estive próximo, onde se salvaram os últimos bisontes europeus. E isso é importante nesta história que eu vos vou contar hoje do tema, que é a renaturalização, o rewilding, agora que está em voga. Nos anos 90 começou em voga dentro da ecologia. Eu não sei a vossa área, mas eu sei que o Renato Epifânio, que gostei muito de ouvir, sinceramente, e de conhecer, e que me fez aqui abrir um bocado os horizontes também em termos de doutoramento em relação ao pensamento eventualmente filosófico. Tenho uma filha em filosofia, mas não, isso não tem nada a ver. Eu já leio, e sobretudo literatura, é um tema que sempre também me apaixonou.
E de facto, o doutoramento, esta liberdade que tenho agora de pensar. Só um parênteses, António. As pessoas da direção da paz têm formações muito diversas, e, portanto, nós somos Na área muito. das humanidades? A Paula Policarpo é da área jurídica, o Rui Martins é da área de História, licenciado em História, mas também é especialista nas temáticas de tecnologia. O Samuel é de Filosofia também, a Ana Policarpo é de Medicina. Perdão, a Ana Sofia Lopes, enfim, Não temos, está, que hoje não pôde vir. temos pessoas das mais diversas áreas, mas enfim, mas continua, era apenas um parênteses. Sim, 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 é importante. Mas pronto, isto para não se virem que está a ficar maçudo, avisem-me e acelerem. Mas isto para contar, de facto, este exercício de hoje para mim é particularmente útil porque falo com pessoas que não têm nada a ver, por exemplo, com ornitologia, que é o estudo das aves, penso eu, não há aqui nenhum birdwatcher aqui. Só se for a Marlene A talvez. Marlene talvez Não, seja. eu às vezes só faço observação de aves, mas não Exato, então sou, pronto. mas não A sou, Marlene é, mas não sou não sou especialista em sim, aves. e eu não quero usar Mas sei, esse termo, mas mas pronto, conheço um pisco, sei o que é um pisco de peito ruivo. peito ruivo, pronto. Estão aí agora a chegar em força do norte da Europa. Exatamente. E portanto, ahm, as minhas raízes estavam aqui em Feira de Castelo Rodrigo e este é o Douro visto do espaço, imagem aérea, do Google, normal, e podem ver que de facto quando fui para Figueira de Castelo Rodrigo, que fica algures aqui a sul, isto não está virado a norte completamente, está mais ou menos virada a nordeste. Isto é o Douro Internacional, o Canyon, chamado Grande Canyon, dentro daquele grupo de filhos do tal Félix Rodrigues de la Fuente, que são centenas e centenas, já agora cinquentões, entre aspas, como eu, ou sessentões. Essa geração ficou realmente marcada pelo Félix Rodrigues de la Fuente, e dentro desse meio que altamente criativo e apaixonado pela conservação da natureza ibérica, surgiu talvez por um naturalista, talvez por um ecólogo, talvez até por um geógrafo, o conceito de Grande Canyon da Península Ibérica. O que é certo é que em 95, quando eu fui fazer o estágio para lá, fiz a biologia na FACUL, na Faculdade de Ciências de Lisboa, e, e então já se começava a falar da necessidade de criar do Parque Natural do Douro Internacional. O Guterres entra em 95 e uma das coisas que promete, para além do Parque Natural do Tejo Internacional, é a criação do Douro Internacional. Eu estava lá com 25 anos e de facto fiquei com esta grande responsabilidade de fazer a apresentação da proposta de classificação do parque, porque não havia ninguém neste território. Eu costumava dizer que num raio de 100 km, eu em Figueira, ou em Mogador, ou em Miranda, não havia um único biólogo dedicado a estes temas, e eu sentia um misto de nostalgia, mas um misto também de uma coisa altamente desafiante, e foi um desafio e um projeto talvez mais difícil e maior que eu tive. Na altura, os desafios para a conservação da natureza eram muito óbvios e estavam perfeitamente identificados, são diferentes atualmente. Havia muita mortalidade das grandes aves de rapina, que era tudo. Pronto, eu encaminhei-me lentamente como biólogo para a área da ecologia e para a área, nomeadamente, da conservação da natureza, nomeadamente das aves, das grandes aves de rapina. Aqui são abutres. Isto é uma águia real morta por eletrocução numa linha elétrica. Isto são abutres, um caso de envenenamento muito mediático nos anos 90, alguns no Tejo Internacional, por veneno, ingestão de veneno. Portanto, havia um conjunto de práticas que, ligadas ainda a um mundo rural muito povoado, em que a fauna entrava em conflito ou não, o lobo, por exemplo, porque matava animais constantemente. Havia muita gente ainda no campo, e os interesses entre a grande fauna, podemos chamar assim, tudo o que é acima de uma raposa, vamos lá, era motivo de conflito. Havia incêndios, havia outras ameaças, e basicamente o Douro Internacional, para além da necessidade que havia de conservar este grande canyon, que era óbvia pelos dois países, ou tão óbvia que não era assim tão óbvia, porque o Guterres de facto é um visionário, era uma pessoa que
que ao mesmo tempo criou o Parque Arqueológico do Vale do Coa aqui ao lado, e também eu tive essa enorme felicidade de assistir a esse processo, que foi exatamente simultâneo. Portanto, este parque teve que avançar. O meu papel foi sobretudo a monitorização, a proposta de classificação, a monitorização das aves, que são muitas, e foram esse o meu percurso durante 20 e tal anos, entre 98, o ano em que é criado o parque, 2002, criado o parque em Espanha. Temos ótimas relações com eles, com Castilla e León, mas de facto os desafios da atualidade, ou seja, anos 2010 para a frente, o grande desafio são são as alterações climáticas, por exemplo, a crise da biodiversidade, aqui numa célebre curva em que de facto há aqui 3 cenários, um deles a extinção absoluta, se as coisas continuarem como business as usual, e uma vertente nova que surge, como eu vos digo, do rewilding e da renaturalização, e de um âmbito mais geral, é preciso não confundir, que se tem o nome de restauro ecológico. O restauro ecológico foi também, obviamente, logo a minha linha de quando estes grandes desafios surgem, as grandes secas, os grandes incêndios, as grandes pragas nas florestas europeias e nas florestas mundial. Esse grande desafio, cruzado também com a crise demográfica que surge em todo o que é territórios rurais da Europa, e do mundo, vamos lá, sendo se calhar mais abrangente. Aqui um gráfico muito simples da população lá de Zamora. Portanto, eu vim assistir a esses dois grandes reptos, um território que se despovoa, que se está a despovoar completamente. Provavelmente vocês todos conhecem o Distrito de Bragança e o Distrito da Guarda e estas zonas raianas. E, portanto, eu constituí aqui família, a minha mulher também é bióloga, veio 3 anos depois, constituímos família, investimos numa casa e no turismo rural em Castelo Rodrigo. Ela enverdou pela gestão hoteleira, eu continuei a minha carreira de biólogo, e, de facto, as nossas filhas não nasceram cá, mas viveram cá desde os 15 dias, portanto, posso dizer que sei o que é esta realidade da crise demográfica, cruzada com a tal crise climática. Temos aqui um grande desafio para um ecólogo e para alguém que tenha responsabilidades na conservação da natureza. Estes dois mapas muito simples, eu vou só destacar este azul escuro aqui das zonas onde é mais sentida o abandono agrícola, fruto dessa tal crise demográfica, as pessoas a deslocarem-se, os jovens no primeiro emprego, nos estudos, a deslocarem-se para as zonas do litoral ou as zonas sobrepovoadas. Isso é geral do território, já começou há muito mais anos na Europa Central, obviamente. E pronto, mas isto em termos de paisagem e aos olhos de um ecólogo ou de alguém que trabalha em conservação da natureza, foi uma criação de grandes extensões de matos, aqui a gesta branca, sítios multifloros. Aqui no interior não temos eucaliptos, nem temos a grande continuidade florestal que houve tradicionalmente em Portugal com os pinhais, sendo um país atlântico como tem os crescimentos de vegetação, como lhe hei de chamar, a produtividade primária explode no nossa primavera-verão. Não é tanto aqui que estamos já em terrenos mais continentais, de chuva, muito menos chuva, mas não temos eucaliptos, mas temos uma grande continuidade de matos, e temos também, isto agora surgia um pouco também para eu pintar a realidade atual, alguma intensificação agrícola, porque uma população mundial que em 30 anos, que não vou dizer se explode ou não, porque tinha que estar a medir e não tenho esses dados aqui, mas que vocês sabem bem que somos 8 mil milhões e há que produzir alimentos, e também houve, para além do despovoamento, do êxodo rural, da renaturalização que eu vou-vos falar, houve também alguns espaços em que houve intensificação agrícola. Vocês sabem perfeitamente o Alqueva. Aqui no norte terá acontecido em 2 ou 3 bolsas, uma delas é o Douro Vinheteiro, que fica aqui no tal Grande Canyon do Douro, no Embarca d'Alva. Oscoa está cheio de vinhas neste momento, vinhas novas, intensivas. Mas nos espaços mais graníticos, mais pobres, mais marginais,
onde o êxito se verificou, onde a agricultura foi abandonada há mais tempo, surgiram uma floresta autóctone que estava lá nos porões rochosos, onde o homem tinha deixado os últimos arbustos, surgiram os gestais, mas também há áreas como esta, aqui em Figueira de Castelo Rodrigo, em particular, num sítio que vos vou falar, que é Faia Brava, no Vale do Coa, surgiram os primeiros indícios de uma floresta nova que está a surgir. Isto não é imagem de inteligência artificial, é um lodoal. Esta árvore está na Defensores de Chaves. Eu não sei se vocês são todos lisboetas, esqueci-me de perguntar. Estão todos em Lisboa? A Defensores de Chaves usa nos seus arruamentos, desde por tradição, já de muitos anos, uma planta que é o nome científico Celtis australis, mas é autóctone. É australis de nome, não sei, por alguma razão, mas é o lódão. O lódão aguenta bem a poluição e faz ali, a próxima vez que forem às Defensores de Chaves e outras avenidas de Lisboa, encontram esta ulmácea da família dos ulmeiros, que explodiu. Esta explodiu realmente. Isto é em Lagoaça, que é Freixo de Espada à Cinta, e tornaram-se verdadeiras selvas. Não há selvas na Europa, são silvas, ou são bosques, ou matas, mas existem matas autóctones nestes enclaves que foram abandonados. Enclaves esses onde também regressou a grande fauna, havendo abrigo, não havendo pessoas a envenenar e a disparar a estes animais, porque tudo mudou em 30 anos. Estamos a comparar 94 com 2024, surgiram esta grande oportunidade da renaturalização, que eu vos vou falar, do restauro ecológico. Aqui é uma imagem do Vale do Coa, no seu troço médio, no tal sítio da Faia Brava, são 1000 hectares comprados por uma associação local, e a razão de eu estar aqui, o Renato convida-me um pouco para fazer a ponte com as ONGs locais, que são várias e que eu tenho enorme orgulho de ter pertencer e ser sócio fundador de algumas delas. Uma delas é a Faia Brava, a ATM, que vos vou falar. Só Sim, sim. outro parênteses, António. Enfim, nem todos nascemos em Lisboa. Eu, por acaso, nasci, enfim, ainda que tenha raízes familiares, quer da parte paterna, quer da parte materna, nas Beiras, Beira Interior. Em todo o caso, um dos principais motivos também para termos convidado foi que a PASC padece dos mesmos vícios do país, e já falámos sobre eles, não é? Como é óbvio, Ou né? seja, estar demasiado centrado em Onde Lisboa, estão as pessoas? É como em, os Lis- incêndios. em Lisboa e no Porto. E, portanto, a PASC pretende ter uma projeção nacional em todo o território, nomeadamente no interior, e daí também este convite para nos falar sobre esta zona do interior norte, e também para poderes trazer associações sediadas nesta zona para a PASC, para que a PASC tenha de facto essa projeção realmente nacional. Sim, se houve algo que eu fiz ao longo da vida, para além de ecólogo, acabei por ser o Relações Públicas, e por causa também dessa experiência de criar um parque quase sozinho, um parque de 85 mil hectares, e continua a ser o segundo maior do país depois da Serra da Estrela. De facto, deu-me uma grande experiência. Eu, que não sou uma pessoa propriamente muito sociável, mas de facto eu tive que falar desde padres até agricultores, até políticos. Fiz a visita do António Guterres como primeiro-ministro e da Elisa Ferreira na altura da inauguração do parque. Portanto, foram momentos muito interessantes e que me fizeram crescer como pessoa e como profissional. E, portanto, eu passei a vida a fazer redes e a tentar ligar, e consegui uma coisa que foi a ligação aos espanhóis e aos holandeses, de muito me orgulho. Por falar em ligações e em redes, e voltando ao tema aqui que isto central, a renaturalização, desde o Cáucaso até ao Noroeste Ibérico, que é a área de estudo do meu doutoramento, há aqui estas zonas verdes representam sobretudo as zonas de orografia mais enrugada e mais de maior altitude, mas veem que há aqui uma continuidade. O Cáucaso são as maiores montanhas do que se pode considerar a Europa, mas depois tens os Tátras, tens os Balcãs, tens os Alpes, e depois tens o Maciço Central no sul de França, tens os Pirineus e o Arco Cantábrico que termina aqui nas montanhas galaico-portuguesas. E, portanto, isto é o Rio Alding na sua essência mais
teórica, conectividade ecológica. O que é o rewilding? O rewilding é uma nova abordagem, se assim se pode dizer, em termos melatos, isto poderá ser um pouco polémico, mas mais dos ecólogos, é uma abordagem que pode ter uma perspectiva prática de conservação da natureza. Foi reconhecida em 2021 pela UICN por um conjunto de critérios, está publicado, portanto, não é uma. Podia ter essa conotação, quando vocês se calhar ouviram pela primeira vez, como uma coisa quase esotérica, não é que isso tenha nenhum mal nenhum, e até é importante fazer a ponte com esse mundo também, mas de facto tem um lado estritamente científico, dentro da ecologia, tem aqui um. António, Sim, posso só fazer pedir-lhe aqui um esclarecimento. Para quem nos está a ouvir, porque isto está a ser gravado e depois tem sim. muitas pessoas que nos ouvem, e nem todas são da área, rewilding, como é que traduz para português? É renaturalização? Não, pois não. Qual é o melhor termo? Em Eu termos primeiro, de bio, sim. O termo surge na bibliografia em 91. Eu vou certo. ter um slide sobre isso. É Ok. ecologia pura, ecologia pura. Surge Sim, ingleses, sim, ecólogos conhecidos, sim. porque em inglês é fácil de perceber. É que Wild, isto entra mais no vosso mundo ali do rewilding. Renato. Isto toca o mundo ali da Só filosofia, queria que nos ajudasse em português, que quem nos é o está, conceito, é muito interessante, qual seria a melhor palavra para é traduzir muito interessante, rewilding, porque é em muito inglês interessante. ela é mais ou menos intuitiva. É voltar a ser selvagem, ao estado natural, imagino eu. É o É isso, não wilderness, é? há o wilderness, que é o conceito que nós também não temos. Sim, Começa aí. sim. Eu vou tentar explicar da melhor maneira, Ok, mas isto para então, mim é altamente importante tentar pronto. falar convosco e que vocês percebam e que me deem um Certo, por isso feedback. é que mas então se É. vamos falar nisso para a frente, desculpa eu Não, não, adiantar-me, não, é mas agora, é acho. agora, é agora. Ok, Wilderness, na minha perspectiva, não tem tradução em português. pronto. Ahm, Rewilding é o renaturalização, é fácil, podemos fazer renaturalização. Eu durante muitos anos usei o termo asilvestramento, porque Como? asilvestramento. Se me tiverem a ouvir mal, digam que eu mudo de microfone. Não, eu é que não conhecia o termo. Ah, Mas é um termo que não existe no léxico português. ah, Asilvestramento. Eu pus-lhe o A silvestramento também não existe. É uma palavra inventada, mas que acho que é legítimo que tem a ver possa. com Silvestre, é isso? Silvestre vem de Silva, Ok, que é já latim, percebi. que diz Pronto, que Silva é bosque, certo. é bosque. Silva é floresta, é o que quiserem dizer, é um conjunto de árvores, é Uhum, também, é uhum, também, na minha perspectiva, mas em latim, uhum. wilderness. Ok, Ou seja, pode ter sim, é sinónimo de certo. wilderness em latim, mas Silva em português é o nome de uma pessoa É, ou de um arbusto. sim. Portanto, podemos adaptar o silvestre para representar o wilderness, Uhum, mas isto é mais complexo, porque o wilderness perde-se, alguns na Idade Média, agora falo em inglês, mas o wilderness, ou esse bosque uhum, esse bosque ancestral, vamos lá, esse bosque ancestral, pristino, é o termo correto, muda com o Neolítico, com as entradas dos primeiros homens do Paleolítico ali há 6.500 anos, 7.000, vieram de barco, segundo os arqueólogos, vieram de barco ao longo da costa, depois foram entrando ao longo dos vales. Os do Paleolítico já cá estavam, mas eram caçadores-recoletores e tinham um impacto na paisagem, já usariam o fogo, por exemplo, que não é de negligenciar. Mas aquilo era wilderness, porque o homem era um bicho. Vamos lá ver, um bicho naquela acessão da palavra, vivia como os outros bichos, caçava, tinha o fogo, tinha as ferramentas, mas tinha que sobreviver, não tinha em comunidades como um lobo, basicamente. Pronto. Isso também eventualmente será discutível, mas pronto, vamos assumir que no Paleolítico isto éramos um animal como silvestre. Com o Neolítico deixamos de o ser, começamos a dominar a natureza,
entra o fogo a sério, entra a pastorícia, há um progressivo desses 6.000 anos atrás até ao período romano, há ali um início de um processo de alteração, os primeiros castros, a densidade populacional humana era baixíssima, depois os romanos aumenta, damos um salto, e a época medieval fica tudo o que seja maciços florestais autóctones, assim numa coisa muito simplérrima, reduzidos a meio, não é? Ou a metade, ou menos. O urso extingue-se em 1600 ou 1700 e tal. O urso precisa de áreas florestais grandes, sossegadas, etc. Portanto, chegamos a 1900, quase que já não há floresta primitiva, basicamente, e viriam uns resquícios nos sítios mais remotos, Gerês, Ribas do Douro, Serra da Estrela, etc. Portanto, eu acho que isso é uma questão cultural e também que toca aqui aspectos do pensamento sobre a nossa relação com o meio ambiente e com o território. Nós perdemos a ligação com a Silva há muitos, muitos anos e desapareceu do nosso léxico. Esta é a minha interpretação. É discutível. Portanto, agora que a renaturalização se acelerou, quando em 1960 dá-se a grande migração para Paris, para o centro da Europa, já tinha havido um surto migratório também para a África e para as Américas. Quando a nossa população cai a pique em 1960, estes bosques regressam. E há aqui um processo muito novo, vamos lá ver, 60, quantos anos tem? 70 anos, não é? E, portanto, é tudo muito novo e não temos palavras para isto, nem eu consigo explicar a um cidadão, porque eu isso aconteceu-me, e agora se calhar convosco também não estou a conseguir, explicar-lhes o que é a floresta primitiva. Porque, para já, há aqui aspectos que depois também entram. A floresta ninguém sabe, porque já foram 6.000 anos de transformações. E essas transformações foram tão profundas que nós mudámos a composição do solo em todos os metros quadrados do nosso Portugal. Mudámos tudo, mudámos a composição química do solo, reduzimos os nutrientes, extinguimos espécies, poluímos, povoámos tudo. Não há um metro quadrado que não tenha sido pisado pelo homem em Portugal, vamos lá ver. Não temos montanhas grandes, etc. António, então, eu sou cidadão comum Sim, e, e, que também me compete acompanhar e moderar o debate, desculpe estar em força, não é interrompê-lo, isso que eu quero, sim. mas a ver se eu percebi bem. O que nos está a dizer é que é interessantíssimo e faz-nos pensar muito. Esta desertificação humana, ou seja, Sim, deixar de o estar abandono. habitado, o abandono, de estar habitado um determinado território, nomeadamente este que estamos a falar, e estamos a falar de décadas, não é de séculos sequer, 70 anos estamos 70 aproximadamente. anos, permitiu que a natureza, é o restore da natureza, é Sim, é isso? isso mesmo, é isso, é o É isso? restauro, é o É restauro da isso? natureza. Ou seja, É esse o conceito. e agora pergunto eu, e esse restauro, essa reposição da natureza, de acordo com o que está a dizer, não temos a certeza, porque não será igual ao território há 6.000 anos, provavelmente, porque Não, houve alterações do muito solo, profundas, é isso que eu estou a sim, dizer. Tudo é isso, mudou não e é? nós não estamos aqui defendendo ou não o rewilding, mas se defendemos, Sim, eu sou apaixonado também pelo tema, mais por paixão, certo, não é possível estar aqui a dizer isso é mentira. Estar a dizer, epá, vamos reconstruir os bosques certo. Dos do 6.000 anos Paleolítico. atrás, Não claro, vamos. Depois da claro, glaciação, estou a falar depois da certo, glaciação, certo, que são os bosques que seriam agora, as condições climáticas seriam aproximadas, certo. há 11.000 anos. Ahm, e há estudos polínicos dessas coisas, portanto, há de facto fontes Hum, científicas dessa coisa. Aqui a situação é que mudámos tanto que não conseguimos nem saber para onde, o que era, e, por outro lado, a sociedade portuguesa, o comum dos cidadãos, eu, todos,
tem grandes dúvidas sobre este conceito, porque desapareceu da nossa cultura e das nossas gerações desde há 3, 4 séculos, desapareceu esta noção de floresta virgem. Exato. Quando eu falo a alguém de uma mata, eu fiz esta experiência várias vezes, imagina, como imaginarão. O que é uma mata? Pergunto eu a um agricultor ou a um gajo licenciado em gestão. E ele diz-me, uma mata é um pinhal. É um pinhal, o pinhal aquele que nós imaginamos em Vilar de Rei ou em Monsanto. Não é? Para ele será... Portanto, temos diferentes... Não, a Paula se calhar está a imaginar outra coisa. Está a imaginar aquela floresta inglesa que eu lhe mostrei há bocado, com florestas de carvalhos, diferentes espécies, faias, Mas show. já agora, Eu António, diria que era um aglomerado, é um Sim, sim. aglomerado de árvores. Uma mata a mim remete menos para uma floresta e mais para coisas, para tons mais castanhos e mais, não sei porquê, mas é um aglomerado, Mista. sim, sim, Eu e também, não eu também, eu também. remete-me para. Agora, eu sou uma leiga completa, por isso é importante. E eu na ah, área da botânica também tenho aqui algumas Pronto. grandes Mas falhas, é mas sim, portanto eu só posso falar um bocadinho certo, assim superficialmente do que é que mas seria uma floresta mas certo. primitiva. já agora, António, só um parênteses a este respeito. Em Minas Gerais, no Brasil, portanto, onde eu estive já algumas vezes, certamente já ouviste falar da Mata Aí é Atlântica. selva com E, não é? Não, a Oh, mata, não, não, é aberto. Mata Ele Atlântica, chama Mata Atlântica, sim. exatamente. E já visitei, e já me garantiram, eu fico sempre um bocado desconfiado, não é? Mas dizem, esta é a Mata Atlântica, o que restou dela, não é? Sim, Quando os portugueses chegaram cá, sim, era tudo. foi isto que viram, foi isto que viram. Portanto, ainda são resquícios, neste caso não dá 11 mil anos, mas pelo menos dá 6 séculos, não é? Sim, Portanto, o rewilding tem aqui um lado científico, mas tem um lado também muito certo. conceptual e muito subjetivo. É isso que eu quero passar. Porque há Uhum, estas nuances todas. Há as sim, alterações profundas, há não sabermos o que era, e há outra situação que é, de facto, aquela ideia que nós temos, mesmo aqueles que cresceram a ver séries televisivas com Floresta Atlântica ou Floresta Verdadeira do Norte da Europa, Tundra, ou Floresta Temperada como é a nossa Atlântica, imagina as sequoias dos Estados Unidos, ou aquela ideia que temos de bosque cerrado, provavelmente também não era isso que cá estava. Porquê? E agora isto tem muito a ver, e isso é científico, com o rewilding, com a renaturalização na sua acessão e na sua concepção de ecológica. As florestas europeias, eu não posso falar pela Mata Atlântica que é diferente. As florestas atlânticas estavam povoadas por grandes ungulados. Ungulados são os animais que têm cascos com 2 dedos ou com um, equídeos, cervídeos e bovídeos, e que estão representados no COA, e em uhum, Lascaux e em toda a uhum, arte europeia. E isso está perfeitamente estudado. Nós tínhamos os Neandertais, mas isso é mais tarde, bem, não vou misturar. Nós tínhamos aqui uma fauna diferente, por exemplo, da Mongólia, que era diferente, era mais seca, mais continental. Na Europa, tudo indica que a floresta era mais ou menos aberta. Mais ou menos ou muito aberta. Porque tinha, vocês, agora dou-vos aqui rapidamente, quando os primeiros europeus chegaram às pradarias americanas, o que é que eles encontraram? Aquela imagem daquele doenças com lobos, aqueles milhões de bisontes, certo? uhum, E isso não vem em uma árvore, e é um clima temperado, e não havia árvore. O efeito dos herbívoros, seja aí, seja no Serengeti, em savana aberta, verificou-se, passou provavelmente aqui também, mas não sabemos. Está bem? Portanto, a uhum, ideia de mata ou floresta virgem, não sei o quê, também não é essa, também não corresponde. Porque nós tínhamos auroques, manadas de auroques, tínhamos manadas de cavalos selvagens, tínhamos veados com fartura, javalis, corsos, tínhamos eventualmente bisontes no norte da Península Ibérica, bisontes que passaram depois da época glaciar, ou seja, tínhamos aqui milhares, milhões
de ungulados. Hum. Os ungulados podem ser ruminantes, como é o caso da ovelha, da vaca ou do cavalo, que não é ungulado, ou um suíno, como o javali. Portanto, mas estamos a falar de animais selvagens, tínhamos milhares de animais selvagens que o homem tratou nesses centenas, desse período que eu falei, desde o Neolítico, em que eles chegam, os concheiros, no litoral, e depois sobem os rios e vêm ao Coa, porque aqui no Coa, não sei se têm ideia, há uma grande representação da arte do Neolítico e da idade dos metais, por aí fora. Bem, eles passámos portugueses, celtibérios, depois e romanos, etc., e árabes e tudo, passámos aqueles séculos, aqueles milénios todos a acabar com a fauna, a acabar com os competidores, para ter área agrícola e substituir essa fauna toda de ungulados pelos nossos ungulados que nós trouxemos da Mesopotâmia do Europa, da Ásia Central. Trouxemos a ovelha, trouxemos a cabra, o burro, o cavalo, o boi, todos domesticados. Matámos os outros todos porque eram competidores e porque os comíamos, inclusive aos cavalos, e mudámos pelos nossos, que temos agora, não é? Portanto, mas isto tudo para dizer que renaturalização, neste momento, é um conceito que tem alguma subjetividade por esse conjunto de aspectos culturais e aspectos de estarmos a falar de um horizonte temporal muito atrasado, de milhares de anos, mas na prática agora é uma ferramenta. É a engenharia de ambientes silvestres. Vou acelerar agora, que senão... portanto, isto está estudado, a renaturalização está a acontecer. Vou usar o termo renaturalização porque agora já se estabilizou como renaturalização, voltar à natureza selvagem, seja ela em ambiente marinho, seja ela em ambiente palustre, seja ela nas tais florestas abertas ou não. Portanto, é renaturalização. Ocupação de solo em Portugal, isso tudo, pronto. Eu queria avançar e avançar que é um pouco da história do... Há aqui uns conceitos de ecologia profunda. A conservação clássica começa nos Estados Unidos, com aquela abordagem, com a criação em final do século XIX do Yellowstone, por exemplo, e há ali uma corrente, até muito ligada à filosofia, não é? Em pensar a wilderness, em pensar a nossa posição como homens. Aí é mais fácil porque eles contactaram com o que havia antes, ainda que os índios já estivessem no Neolítico, é verdade, mas tiveram ainda grandes fotografias do que era o aspecto mais primitivo e a forma como os índios respeitavam aquilo tudo, e que nós, europeus, chegámos lá e devassámos aquilo tudo, plantámos milho de uma ponta, de uma coast to coast. Portanto, o conceito de rewilding é recente. Há aqui aspectos muito recentes, uma experiência que me marcou. Eu conheci este Franz Vera, ele é vivo, é um ecólogo que estudou esta relação na Europa Central, sobretudo na Holanda, entre os grandes herbívoros, os grazers, os ungulados e o território. Conheci-o e isso depois marcou também o meu percurso e aderi, de certa forma, a este conceito de rewilding ali em 2010. Trouxe cá uns holandeses, através de uma associação que tínhamos criado já em 2000, que era a Associação de Transhumância e Natureza, ATN, que criou a tal Faia Brava. Pronto, isto é uma retrospectiva muito recente do conceito. António, Sim. só para também o situar, nós, entretanto, neste grupo de trabalho que eu coordeno com a Ana Lopes, fizemos já toda uma sessão dedicada a esta recente lei do restauro da natureza, Sim, ótimo, então. aprovada, aliás, a Marlene Então não Marques estão a está zero, aqui. pronto. A Claro que Marlene não, Marques vocês está estão aqui muito avançadas. da GeOTA, a Marlene Marques aqui da GeOTA que está aqui, foi uma das pessoas que participou. Portanto, não, só para explicar, Vocês isto sabem disso, sim, ok. não, e quem nos acompanha, as nossas sessões Sim. deste grupo de trabalho, como já explicámos, são gravadas e depois as pessoas vão vê-las,
tem já, pelo menos relativamente à lei do restauro da natureza, tem já também a história das etapas até e o que é, e o que é e o que nem é o que Fantástico. é, o que Isso poderá era ser, importante. o que é que Sim, pretende sim, ser, sim, sim. que é a construção das bases que permite Sim, sim, sim. tal. Não, isso está a acontecer, eu vou-vos mostrar agora, Exatamente. mas só para Pronto. situar. Este projeto é um polder abandonado, que era um polígono industrial nos arredores de Amsterdão, em que este tal Franz Vera converteu num santuário natural, tem 5.000 hectares, e soltou lá estes tais animais selvagens, do que restavam. Em Chernobyl há outra experiência igual, naquele perímetro todo radioativo, introduziram cavalos e outros animais, e os lobos, pronto, aquilo está, naturalizou de uma forma hiper rápida. Mas isso é Posso só fazer uma rewilding pergunta? passivo, sim, Pronto, posso fazer só uma pergunta. Mas esses exemplos que está a dar, e com certeza estou-me a sim, adiantar, porque não sim, chegamos ao sim, fim, sim. não incluem a presença humana, ou seja, Pois, não, estes ecossistemas não, é suposto é suposto, é 300%. suposto, pronto, É queria perceber. suposto por todas as razões. A primeira é que é impossível conceber uma Europa sem pessoas. Isso era imaginação, ciência ficção. Outra é que somos tantos que queremos estar sempre no centro. E a visão atual da conservação da natureza na Europa é puramente antropocêntrica. Hum. O rewilding no estado mais puro, e se evoluir para religião, que não é desejável, obviamente, pode ter uma perspectiva ecocêntrica, que também é desejável. Tanto o desequilíbrio é tão grande Uhum. e estamos no olho do furacão de mudanças tão drásticas, que matam tanto, que põem a nossa espécie em risco, que podemos pensar em ter essa visão antropocêntrica, ecocêntrica. Pronto. O homem está sempre, mas eu já vou falar sobre isso. O Ok. homem está sempre como modulador da paisagem, como modulador do rewilding e como turista, que convém, não é? Porque Uhum. traz o dinheirinho para estes territórios rurais. Mas pronto, adiante que eu vou falar disso. Agora, este parênteses que fez é importantíssimo, não é de menos importância, é mesmo porque isto é muito, isto é uma coisa recente e que estamos em plena década do restauro ecológico, ou restauro da natureza. A lei foi aprovada pelo Conselho Europeu, eu confundo com os vários órgãos, em julho ou junho de 24, portanto não é uma coisa abstrata. Há também outras diretivas, ou diretivas não lhe chamemos assim, há também claramente uma orientação no sentido de 30% do território europeu estar protegido em 2030. Há a tal lei que a O Paula restauro da falou e que natureza. não, que isto aqui é realidade mesmo pura e dura e que vai ser lei em Portugal em breve ou não, a menos que os governos de extrema-direita, entre aspas, ou de direita, não lhe chamemos extrema-direita, que não grave essa parte, Renato, por favor, retira essa parte. Há governos a votarem contra isto, atenção, como a Itália votou, por exemplo, Portugal votou a favor. Mas pronto, passando à frente, o meu papel aqui é estudar este conceito novo, que não é ficção, está a realidade, enquadra-se, é interessante, porque é novo e está pouco estudado. Tenho 3 abordagens, uma mais macro, que tem a ver com estes corredores ecológicos, onde se situam as espécies que eu sempre estudei, que foram os abutres. Nós temos 4 espécies de abutres na Península Ibérica, que são o grifo, que tem 30.000 casais, que é uma população quase como uma espécie de uma gaivota, está ao nível da cegonha, que vocês já alguns consideram praga. O grifo é o da esquerda, o grifo, ou Gypsum fulvus, tem uma população de 150.000 indivíduos na Península Ibérica, está em todo o lado e limpa os campos dos cadáveres da pecuária e também animais selvagens. A seguir é o abutre preto, que é talvez a maior ave de rapina da Europa. A terceira é o quebra-ossos, que só existe nos Pirineus e mais em 4 ou 5 núcleos em montanha na Península Ibérica, e que o último exemplar
comprovadamente visto em Portugal, foi abatido pelo rei Dom Carlos em 1900 e picos. Há 2 exemplares conservados embalsamados no Museu da Universidade de Coimbra, e é a minha espécie preferida, aqui um parênteses. E depois Então está extinta isso, está António? extinta, passa Ok. por cá, porque elas todas se movem, têm Certo, área, mas já têm não raios, não, está extinta, está extinta. está extinta, mas vai entrar. Já estão a entrar indivíduos marcados desses projetos de reintrodução, Ok. está a entrar constantemente em Portugal, mas o que é certo é que não há uma única fotografia e não há um relato de um ornitólogo, mas é uma questão de tempo. E depois há o abutre do Egito, que é uma espécie um bocadinho diferente, está também dentro do grupo dos britânicos, que foi o meu estágio de licenciatura, que é uma espécie migratória, destas todas são sedentárias, esta é migratória, estão agora alguns entre o Mali e o Senegal, e é a mais ameaçada da Europa, talvez por esta questão migratória. Depois está outro abutre preto, portanto, são 4 espécies nativas, e uma que entra agora, que é uma africana, uma quinta, que não vou falar dessa. Os abutres têm uma importância enorme no ecossistema, nos ecossistemas, em tudo o que é natureza europeia. Eles eliminam as biomassas, eles incorporam a biomassa dos cadáveres no sistema. Isto é um fluxo de energia, um fluxo de nutrientes. Eles são revolting, é verdade, mas são importantíssimos. Muitas de vocês, os 5, há algum que nunca tenha visto um grifo? Pergunto eu. Já vi. Eu já vi, mas Eu não também posso. já vi. vi também, eu já vi também. Porque eles Assim, Já vi, gosto muito. perto não. só em zoo. Só, Já vi. só por imagens em documentários ou É assim. fácil. Posso-vos dizer que é muito fácil ver abutres em Portugal, basta ir à fronteira, seja ao Alentejo, seja ao Tejo Internacional, onde está a maior colónia em Portugal, nas Portas do Ródão, estão a saber, se não sabem, e no Douro Internacional, onde está a maior concentração de todas, há perto de 2000 casais, no tal Grande Canyon da Península Ibérica. Eles, de facto, não entram em Portugal porque não têm alimento. Portugal é realmente diferente do resto por um conjunto de razões. Não apenas por o facto dos espanhóis terem sido corridos daqui e nós termos sabido defender a fronteira, mas porque de facto somos mais montanhosos, mais graníticos e temos uma densidade pecuária muito inferior. Há um estudo muito conhecido em que de facto relata essa situação. Eles chegam à fronteira e voltam para trás. Não é bem assim, mas é quase. E por causa dessa pergunta é que eu dedico um dos capítulos do meu doutoramento a essa abordagem. É um eBird, que é o Facebook dos ornitólogos, numa versão científica, em que todos os ornitólogos, inclusive vocês, a partir da manhã, podem inserir as vossas observações de piscos de peito ruivo, ou gaivotas, ou de melros, ou de pombos. Nesta plataforma é aberta de cidadania, é o eBird, de Eduardo com traço Bird. Portanto, o que eu estou a fazer com estes abutres, com estas 4 espécies, é fazer uma modelação ecológica e ver quais são as áreas em que há potencial para elas colonizarem. O que está a ocorrer neste momento. Portanto, nem tudo é negro em Portugal, de maneira nenhuma. Eu tenho a perspectiva completamente otimista. E, de facto, em 30 anos assisti à colonização dos abutres em algumas áreas em Portugal. Isto aqui falava um bocadinho das minhas variáveis ambientais. Esta é a distribuição do grifo. Cada ponto branco são colónias, eles já estão em Trás-os-Montes, entraram. Pronto, mas passemos ao segundo grupo. O segundo grupo é enquanto esta é uma abordagem macro, esta é a abordagem micro, a meso, a bacia hidrográfica do Coa, com os seus 250 mil hectares, nasce na Malcata, desagoa no Pocinho, no Pocinho não, em Foz de Coa, vai dos 1300 metros aos 130 ali na Foz, ao lado da barragem do Pocinho, mas na estrada entre Vila Nova de Foz de Coa e Figueira de Castelo Rodrigo, desculpem, os granitos dominam, xistos, granitos, isto é o perfil longitudinal do rio, e portanto a minha abordagem em esta bacia, eu peguei nos dados do Atlas das Aves. Por incrível que pareça, Portugal
já estuda as suas aves desde os anos 70 e em 1999 houve um Atlas das Aves em Portugal, o segundo, em que se empregou metodologia quantitativa. E eu, portanto, houve entretanto outro Atlas, mas eu basicamente estou a comparar a informação de 99 com a informação de 23, 24, e eu fiz uma das coisas que mais gosto na vida, que é transectos de contagem de aves. Fiz perto de 300 transectos de contagens de aves nestas últimas 2 primaveras, que me encheu de alegria nos transectos. Fantástico. E estou a comparar a avifauna dessa altura com a de agora. É realmente o que eu estou agora a fazer. O que se nota, a primeira informação mais interessante, é que houve um aumento da diversidade de aves comuns. Eu estou a contar as aves comuns. Faço um transeto a pé de 30 minutos, que é a metodologia usada em 99, e conto todas as aves que vejo. E, portanto, é preciso saber identificá-las pelo canto e pela visão, com os binóculos, e é giríssimo, pronto, é das coisas mais giras. E não há aqui uma diferença significativa em diversidade. Esse é um primeiro dado. O mel, a milheirinha, trago aqui umas Fixe. imagens. Isto estão tiradas do eBird, só para vocês. António, a diversidade aumenta. Estamos a dizer que Aumentou. ela, A que ela riqueza aumentou. específica. A Portanto, riqueza específica é uma boa aumentou. notícia. É uma boa notícia. É um bom indicador, pelo É um menos. bom indicador. Agora, eu estou mesmo a meio desses tratamentos e não me posso alongar mais porque não quero Certo, certo. estar Só estou. a meter o Sim. pé na argola. Não, mas Aumentou a riqueza específica, o número de espécies por transeto aumentou e isso é uma realidade. Há espécies que diminuíram, as espécies ligadas aos meios agrícolas, como estas duas que vos mostrei, o pardal montês, que gosta de campos tão agrícolas, bonito. o picanço, e esta desapareceu completamente, é o cisão. É o primo mais pequeno da abetarda, já devem ter ouvido falar da abetarda dos campos alentejanos. O cisão, a petarda não existia já há muitos anos, o cisão ainda existia em 99 e desapareceu completamente. Mas não são estas espécies que me interessam. Interessam-me são as pequeninas. Perdão. E então, as pequeninas são estas. Aquelas que são todas iguais. Para o comum dos mortais, inclusive eu também, que isto é difícil. Há espécies muito pequeninas e que passam despercebidas e que são realmente os bioindicadores do que eu quero, que eu estou a estudar, que é a tal crescimento da tal floresta, desses meios, dessa silva autóctone. E, portanto, eu tentei algumas alterações na paisagem, que é isso que eu estou a fazer realmente. As culturas temporárias, ou seja, as arvenses diminuíram, o trigo desapareceu, por exemplo. Pois. O centeio diminuiu, a aveia, houve aqui um pequeno aumento das culturas permanentes, o olival-vinha, a floresta natural aumentou, mas não tanto quanto se pensava. Isto são, comparando outros dados muito potentes que nós temos na Europa, que são as classes do solo, o estudo faz com imagem aérea, já tudo computadorizado e, portanto, é possível ter estes indicadores à mão. Trouxe-vos algumas imagens muito rápidas das alterações na paisagem. Aqui na Foz do Coa, para quem conhece Foz Coa e as gravuras, estes tons mais castanhos representam matos, aqui verdes. Não houve grandes alterações na paisagem nesta zona. Houve até, inclusive, um aumento da área de vinha e de olival intensivo e amendoal. Se formos ao troço médio, já vemos algumas áreas mais contínuas do verde escuro. Portanto, mas isto é tudo quantificado ao milímetro, pronto, é só para vos contar. Aqui é o IP5, na altura em que estava a ser construído em 85, mesmo antes, uma curiosidade, antes de entrarmos na CE, já estava a ser construído o IC5, o IP5. EP5. Vocês conhecem todos, com certeza, não é? Uhum. E aqui nesta foto já é a A25 ou é 8, não é? Ou é 80, perdão, a autoestrada. Aqui podem ver que no corredor do Coa, eu estudo a bacia, portanto não é só o rio ele próprio e o vale. No corredor vê-se um verde que cresceu, que ainda havia parcelas de cereal.
Isto é tudo um reticulado de terrenos agrícolas que tendeu a diminuir, sobretudo nas zonas mais graníticas, como a Guarda, Trancoso, partes de Pinhel. E depois, por exemplo, aqui houve uma alteração diferente. A Malcata, que é esta zona aqui, foi florestada com resinosas. Portanto, há várias nuances na alteração da paisagem. Nem tudo é renaturalização, mas o grosso, o driver mais importante da alteração da paisagem é o abandono das pessoas, o abandono agrícola e a renaturalização, o regresso desses matos e dessas árvores, como o carvalho, a azinheira, o sobreiro. A parte Posso 3, fazer uma pergunta, sim, sim, António? Também de força. leigo outra vez. Esta é as nascentes do Coa, esqueci-me de Certo. dizer, sim, Quando olhamos para Serra estas das imagens, Mesas, e quando diz que, por exemplo, aqui na Malcata, e nós vemos bem, está aqui, no sim. 85 e depois aqui no 24, tudo já a verde, a mesma zona, a mesma mancha, Sim. e diz que é renaturalização, e nós... Não é. Aqui é plantação de resinosas, É a pelos plantação. serviços florestais Oh, e era pela isso que eu ia reserva, perguntar. Quem e de fez... eucaliptos, Isso é por ação humana, não humana. foi, É não isso mesmo, foi, é isso, não é isso houve mesmo. uma reposição É natural isso mesmo. a natureza sozinha não Há repôs aqui um nada. aspecto, É uma interessante. pergunta. Há aqui um aspecto interessante. Estas florestações foram mal feitas, numa perspectiva de conservação da natureza, mas aconteceram e parte delas já ardeu. Ardeu porque tivemos um historial de fogos muito grande nestes últimos 30 anos, e muito deste verde que se vê aqui já são carvalhais. Isso quer Conhecem dizer o quê? foios? Conhecem foios? Foios. Não. Foios é Não. Sabugal, é a aldeia mais típica dali. Tem uns... O Sabugal conheço. Sim. Sim. Foios é a aldeia mais típica, a terra do... A Sabugal é a terra do Pinheiranda, Gomes, Pinheiranda Gomes. Sim. portanto, Falei dele vocês conhecem, na cidade de Geografia. uma Exatamente. figura Sabugal. extraordinária. E, portanto, o Sabugal é talvez a área em que há mais regeneração de carvalhais. E A isso, cons- Sim, desculpe só, que António, é este e verde, que é este verde, é este essa verde. regeneração de carvalhais é autónoma e É autónoma, são os ratos que a fazem. Espontânea. espontânea, São não os é por ratos. ação. Ok, São os pronto. ratos, que não É é nada do homem. muito, O homem saiu, sim, o é homem muito vendeu as interessante. ovelhas, É o muito homem vendeu as interessante. ovelhas, vendeu as vacas. Certo. Houve um aumento da vinicultura, mas nesta zona em concreto, o homem morreu. Certo. Eu tenho um tio padre E a e sei. natureza recompôs. E a natureza invadiu, literalmente, Pronto, através dos semeadores naturais. No certo, caso das certo. ervas, os insetos, no caso das bolotas, os ratos, que Uhum. armazenam as bolotas e as castanhas, por exemplo, e depois morrem ou esquecem-se delas e aquilo rebenta, Certo. e os gaios, Os gaios, pois. os Estava a lembrar. esquilos, os gaios, mas Estava-me o a lembrar. maior de todos, e está estudado, é aquele que menos a gente gosta, entre aspas, ou que menos glamour tem. Não é que a gente gosta, eu adoro o ratinho dos campos. A grande renaturalização na Europa é feita pelos micromamíferos, nomeadamente pelo ratinho dos campos. Uhum. E isso tem essa parte também curiosa e Eu acho interessante que desenvolver esta parte, precisamente para quem nos está a ouvir depois, perceber que de facto, quando o homem não está presente, eu não quero dizer, porque eu acho Não, que isso é o geral. É o nós também geral. somos natureza, quando dizemos a Somos. natureza, nós também somos. E lá está, a rewilding engineering, é exatamente, provavelmente, ou será, encontrar o equilíbrio do ecossistema entre a natureza, entre aquilo que é externo ao homem, mas que é também natural, e o homem, porque é interessante estarmos a ouvi-lo falar, e cada vez que o homem se retira, a natureza externa ao homem aparentemente recompõe-se. Parece que o intruso, o invasor e o destruidor somos nós. Algumas das pessoas que ouvirão, espero que sejam muitas, e obviamente, amanhã vou ter mais inimigos, diria eu, quando eu vou dizer isto. O rewilding é o que o homem quiser. Isto é na Europa. O rewilding é um conceito, mas na prática é o que o homem quiser. Eu tenho dito isto em vários sítios e depois há uns que reagem mal e outros que reagem bem. Mas eu acho que é para reagir bem, bolas.
Sim. O rewilding é o que o homem quiser. Nós podemos ajudar a natureza a restaurar, a voltar. Ou podemos deixá-la simplesmente. E isso, nos casos, vai resultar muito bem, e noutros casos, não. Porque vai arder, porque aquilo está tão modificado, por aquelas razões que eu vos falei todas, que não basta não basta tirar de lá o homem e vedar a malcata e proibir a entrada do ser humano, que aquilo vai melhorar. Certo. Eu dei-vos um exemplo em que isso aconteceu. Sim, sim. Chernobyl ou aquele polder em Amsterdão, é um caso de sucesso do rewilding quase passivo. Soltam-se os animais, fecha-se aquilo e aquilo invade-se de natureza, de aves, por exemplo. Pois. Pronto, mas isso são exceções. Sim, nem podemos escalar isso, porque Não então podemos. não Isso são podemos, não é? experiências. Isso são Certo, experiências. certo, interessantíssimas, mas não, se as E são case escalássemos todas, studies. Não passam de case todas, studies. tínhamos que sair Claro. nós, não Isso é? não passam de case studies porque isso não é verdade, nem se põe Certo. tirar o homem. Não se põe, não é uma coisa. Eu acho que isso percebi até dos seus slides anteriores. É o tal equilíbrio do ecossistema, onde o homem faz parte do ecossistema, não é? Nestas aldeias, o tal Foios, onde se come o melhor cabrito em Portugal, e que eu aconselho, se há aqui carnívoros ou omnívoros, Eu sou carnívora, o reduzindo o melhor consumo de carne. sim, mas o melhor cabrito em Portugal que se pode comer uma vez por mês ou em férias está ali em Foios. Recomendo vivamente. Maravilha. Isto são aldeias, isto é Foios ou Val de Espinho ou coisa do tipo. Aqui o homem está e tem influência. Ninguém tirou o homem. O homem saiu porque arranjou emprego em Paris, Claro, ou em Esposende, ou no Val do Ave, certo. ou em Lisboa. Ou no Luxemburgo, ou na Não Suíça. foram os ecologistas que expulsaram Não, ou na ninguém. Alemanha, Não é nada disso. Portanto, isto é uma consequência da socioeconómica. Isto não é Sim, um ecologista a expulsar ninguém. certo. E às vezes confunde-se isso. Mas pronto, para todos os efeitos, o rewilding é o que o homem quiser e 90% do que se faz dentro do restauro ecológico é o homem a ajudar a natureza e bem. Portanto, não haja confusões. O homem é o que manda e é o homem que pensa e que faz e atua muito bem em muitos casos, Mas ok? aliado da natureza É um aliado. e não Num dos sítios é que é mesmo um aliado em que um invasor. houve de facto uma experiência em Portugal de renaturalização assistida, chamemos-lhe assim, que é o grosso das experiências, foi na Faia Brava, em que constituímos uma associação, juntámos com holandeses que eu conhecia num congresso sobre abutres, franceses, holandeses, suíços. Havia uma fundação que era a Amava, ligada ao grupo farmacêutico La Roche, que financiava este tipo de projetos. E este projeto, para além de uma associação ligada aos pombais e outra aos burros, onde eu estive ligado, e sou sócio fundador, criámos esta. Esta dedicou-se só à proteção das aves. E com esse apoio desses suíços, começámos a comprar terrenos. Isto é o Coa, um rio com um caudal muito variável, tipicamente mediterrâneo, com zonas muito remotas, como podem ver. Aqui neste sítio há gravuras em granito. E isto é o estio mediterrâneo típico, não é? Em que o rio quase que deixa de correr. Isto é a águia real, pronto, isto é um bocadinho a história do projeto, está um bocadinho simplificada. Chegou aos dias de hoje com 1000 hectares. São 1000 hectares e eu nesta área faço não sei se lá chegarei, se o doutoramento está assim escalonado, uma abordagem macro, uma abordagem meso e uma abordagem micro, em que aqui farei inquéritos e que perguntarei às pessoas o que é que mudou em 24 anos. Mudou uma coisa muito importante. Em 2003 houve um grande incêndio. Isto é em 2004, arderam montes de sobreiros, ainda agora estão a morrer sobreiros com isso. O projeto ainda não existia nesta fase, mas eu já tive a felicidade de retratar a natureza nesse ano. Lembram-se daqueles 3 anos trágicos em 2003, 4 e 5, em que ardeu muito. Depois houve o 2017, que foi muito pior,
mas este em 2003 foi trágico. Esta não é a mesma área, mas é próxima. Se deixarmos a natureza restaurar e ajudarmos com plantação de árvore, com a introdução de cavalos e vacas e com desmatação com máquinas, dá isto. Pronto, isso eu não vou medir isto porque isto está a ser medido por outras pessoas, Universidade de Aveiro, etc. Aqui o meu interesse é mais em termos de socioecologia, que é algo também novo, está a despontar, e eu quero perguntar a 100 pessoas, ainda não escolhi o meu público-alvo, mas a ideia é muito centrar isto em pessoas, em VIPs da conservação, um pouco também para passar a mensagem. Aí posso enviesar um bocadinho o estudo, mas posso-vos garantir que 95 desses 100 decisores em conservação não gostam do conceito de rewilding, porque há uma tradição muito grande, e aí o Geota que não se ofenda, a Marlene, que está em representação do Não, Geota não, também, absolutamente. mas, por exemplo, a Liga para a Proteção da Natureza é a SPEA, de que eu sou sócio fundador, portanto, eu sei do que estou a falar. Há aqui uma corrente muito grande, clássica, de fazer conservação em Portugal pela agricultura. E eu já abandonei essa corrente há muitos anos. Eu trabalhei nisso e abandonei essa corrente. Acho que tem espaço para isso em Portugal, mas acho que 30% do nosso território, nomeadamente no Norte, tem espaço. Bem, nem vou falar em 30% para não chocar, mas temos 5% de território nas nossas montanhas, nos nossos baldios, em que isto pode ser aplicado a custos muito reduzidos, sem gastar muito dinheiro na reconstituição da paisagem, sem termos que ter aqui um pastor que é caríssimo, e o pastor não quer cá estar. Não está. Eu conheço os pastores todos. Tenho pastores amigos, a minha lista telefónica estão lá todos. Sim. Já fui ameaçado por pastores, tenho pastores em que faço borgas, posso dizer que tenho aqui uma amostra grande de modeladores de paisagem. E os pastores já não estão cá, porque infelizmente morreram com 80 Cada e vez tal são menos, anos, cada vez são menos, pois. e os filhos deles estão, algures, no Colombo a trabalhar, ou estão numa empresa de computadores ou migraram e são enfermeiros em Londres, e não estão cá, não há pastores. Isso é uma invenção. Em 5% desse território não se vai conseguir atrair ninguém. E as ONGs portuguesas, algumas delas, e as universidades, e o próprio ICNF, o meu serviço, têm esta ideia que é preciso trazer cabradas para este território. Mas são cabradas cibernéticas. Ou então com um chip em cima e já são controladas à distância. Porque ninguém se Por quer aqui. inteligência artificial, quem sabe? Ouça, eu estou a falar disto de uma forma simplificada, mas isto é uma guerra terrível e há pessoas que odeiam o conceito de rewilding porque pensam que é possível trazer o homem para estes espaços. Eu posso falar porque eu estou a viver essa tragédia. O Renato já ouviu isso. Eu não quero trazer isto para este plano, mas as minhas filhas são adolescentes e estão a estudar em Lisboa. Para mim é uma tragédia. Eu estou aqui e elas estão lá, elas viveram connosco toda a vida e eu estou constantemente, não é, com o coração nas mãos. Elas sabem tratar, espero eu, mas pronto, é uma tragédia humana, uma tragédia social, o abandono agrícola. Mas eu não os convenceria a vir para aqui pastar ovelhas. E se elas quisessem fazê-lo, tudo bem. Mas não é isso, que a tendência não é essa. A tendência dos filhos das pessoas que aqui trabalham e vivem é fazer outras coisas, até podem voltar. A principal entidade empregadora de todos estes concelhos de Montalegre a Barrancos, direi eu que é, tirando se calhar Elvas ou Castelo Branco, será a Câmara Municipal. Não há indústria, não há Pois. agricultura, são minoria, o turismo está a crescer. Portanto, isto aqui é um êxodo rural enorme. Eu acho que mais vale aproveitarmos isso para bem do país e para bem de todos, em vez de andarmos aqui a bater com a cabeça nas paredes. E há muitos ecologistas, e eu quero dizer isto claro, porque eu não me importo de ter lutas com eles, lutas a bem, não é? Lutas destas, de falar,
que eu acho que este modelo tem aplicação em Portugal. E eu não estou a falar de 50% do território, estou a falar de 5%, aplicável a 20% facilmente, mas mesmo nesses 5% está tudo ainda na lógica do que vem a pastorinha, algures, não sei de onde, com um rebanho isso não existiu, isso é ficção científica, e vamos lá aproveitar a natureza a nosso favor e a favor da própria natureza e a favor do aquecimento global, que é a grande tragédia aqui, para todos, e este modelo para mim resulta. Pronto, eu quero basicamente focar-me nos inquéritos um pouco para fazer educação ambiental a muita gente. Mas pronto, António, deixa-me só fazer então agora só uma súmula do que disse. Então, nesses 5%, não interessa, na sua visão um acima dos bocado 1000 mais, metros. Vamos dizer que é acima dos 1000 sim, metros em Portugal. pronto, há um território que pode ser aproveitado, não desperdiçado, recuperado, em equilíbrio e ecologicamente, sem ser através de um projeto de agricultura, portanto, que implica sempre Orgânica ou outra, que sim. implica sempre a exploração desse Sim. território pelo homem, com retorno qualquer, também económico ou monetizável. Não, é antes, uma parte desse território é aproveitá-lo para o restaurar, onde o Não, homem tem uma eu intervenção, mas esqueci-me não de é uma dizer, porque intervenção o tema é muito complexo. económica, não é? Eu Não devia tem ter introduzido logo. O restauro Hum, ecológico surge, sobretudo, pelos hum, desequilíbrios que há, mas porque é gerador de serviços de ecossistema. pronto. Tudo o que é natureza gera água, a água vem da Serra da Estrela, atenção, a Certo. água que abastece a maior cidade em Portugal vem quase toda da Serra da Estrela e é gerida por causa de um parque natural que lá está, de um conjunto de usos que se fazem, da proteção da natureza que se faz ali, e é água boa, que está em Castelo de Bode e vai para Lisboa. Pronto, isso é um exemplo clássico. Uhum. Mas também temos a biodiversidade, os insetos polinizadores, temos o solo, ele próprio, que também é gerador de alimentos, temos o oxigênio, temos o driver principal de modulação climática de sequestro de carbono. Pronto, tudo isso são os serviços de ecossistema. E isso é a grande riqueza e a grande razão de ser do restauro ecológico. E isto não é nada. E restauro ecológico, estamos a falar que se calhar é um negócio. Os serviços de ecossistema valem mais em PIB ou em noutra unidade que queiramos medir do que as armas nucleares, se calhar. Ou que outras fileiras que dominam a economia mundial. Se as formos medir, quer dizer, todos precisamos de água potável, bolas, não é? Todos precisamos de água para a produção de alimentos. Para a produção de armas nucleares também. 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 Portanto, mas o maior negócio, a maior fileira económica do mundo são os serviços de ecossistema. Toda a gente nega isso. Bem, eu estou a falar de forma empírica, não é? Sim, claro, Evidentemente. mas faz sentido o que está a dizer, Não todo é? o Mas sentido. é mais pela lógica que eu estou a dizer Certo. isso. Pronto, a paisagem em Vimioso era assim nos anos 40. Esta era a paisagem nos anos 50 no Val do Coa, que é o que me diz respeito. Eu não estou a fazer o uso destas imagens, uso-as só porque são verdadeiras, são da Royal Air Force, primeiro levantamento aerofotográfico português. Isto era tudo centeio, as pessoas viviam miseravelmente, a altura máxima, a altura média máxima, vamos lá, era 1,60 m, porque não havia proteína animal na dieta destas pessoas, por exemplo. Portanto, a criação de serviços de ecossistema e a renaturalização destes territórios, para além de ter este aspecto de nós vemos com saudosismo isto, não é? Os meus Não, pais, o que for, mas isto era sinónimo também de miséria. claro. É mais isso que eu vejo. Esta renaturalização destes 5% do território podem reverter diretamente para as populações locais, para os netos daqueles senhores que estavam ali com as vacas, em riqueza, em turismo, Uhum. em alimentos que se vendem mais caros, em dormidas, em atividades de animação turística,
em subsídios do Estado. Por que não? Uhum. Porque é que a União Europeia, a Rede Natura, não deve pagar aos últimos habitantes que estão a promover os serviços de ecossistema que são importantes para toda a população neste território? E povoando assim o território, que é importante povoar o território, obviamente, por todas as razões socioeconómicas e de identidade dos países, ou da cultural, etc. Portanto, eu acabava com 3 desafios que resultam do meu doutoramento, que é pensar o COA, não apenas a Faia Brava, mas o corredor do COA como um futuro parque nacional, uma coisa que é completamente ainda muito longe do mainstream com o pensamento dos conservacionistas em Portugal, mas eu gosto desse e tenho esta possibilidade de estar agora fora e lançar estas coisas, estas bombas. É criar um parque transfronteiriço entre os dois, porque de facto estamos de costas voltadas, não só porque o Val é uma barreira real, mas porque insistimos em estar de costas voltadas uns com os outros, e eu sou contra isso, obviamente, Uhum. até porque agora com guerras e tudo, está mais do que justificado do que sermos quase um país, um povo comum. Uhum. E pronto, isto são imagens do Douro Internacional, é uma grande barreira ecológica, é uma grande barreira à passagem de seres humanos, mas é isso que eu defendo. E também um fundo rewilding, que é uma coisa, um conceito um bocadinho mais drástico, que é pensarmos nesses tais 5% de território para a natureza ela própria, não expulsando as pessoas, mas aqui sendo um bocadinho mais drástico e dizendo assim, não, isto aqui ninguém vem, vamos deixar isto para a natureza, só entra quem quiser, mas eventualmente com uma autorização especial. E isto, ainda estamos longe disto, mas na prática é o que já acontece. Ok? Portanto, e era isso que eu vos tinha para dizer. Desculpem lá o estender-me, mas para mim foi muito, muito importante ouvir-vos e perceber, e agora o que vocês também puderem contribuir ajudam, porque eu estou em todo este processo de pensar e ainda estou a tempo de alterar algumas coisas do doutoramento, e espero que, apesar do atraso, Renato, me desculpes este Não, não, esquecimento. foi Está bem? uma excelente sessão. Foi muito Nós- interessante, Não, foi António. mesmo muito interessante, Muito de interessante. facto. E já agora só dar nota de que nós no Geota, nós não nascemos pela via do conservacionismo, mas sim nascemos nos anos O 80 e, ambiente. portanto, com uma lógica eh, Eu estive no mais congresso com o sistémica. Joanás de Melo. Sim, Portanto, sim, eu estive com ele num congresso na sim. Escócia vários dias e pronto, sei o que é o Giota, não é? Exatamente, pronto, e só para dizer que naturalmente achei muito interessante a apresentação e sei também do valor profissional que o António tem, não é? Que é reconhecido e que tem, enfim, feito muito pela conservação da natureza em Portugal e, portanto, dar-lhe os parabéns por aquilo que trouxe e a questão do rewilding, do rewilding. Eu De não sei facto, se esta história desculpa interromper, Marlene, não, esta não. história da Paula é importante, porque nós aqui somos Ah, poucos e saímos daqui agora. Eu acho que de facto, eu estou a usar cada vez mais naturalização, o termo, porque também não usarmos como é que se dizem Anglicismos. os os anglicismos, anglicismos. sim, sim. Acho que sempre defenderei a língua portuguesa, evidentemente, mas eu acho que renaturalização está estabilizado e acho que se pode usar já confortavelmente, ok? Era um Ma- chega. Sim. António, desculpa, Marlene. Não, porque há realmente a questão da renaturalização e do restauro que se podem É confundir, isso, não é? é isso. Mas que ficou um bocadinho mais claro com a explicação também do que o É. António aqui apresentou. Porque Só para esclarecer melhor restaurar ainda, em inglês é restore, não é? restore, é a Pronto. mesma coisa, não tem tradução, Rewilding para mim, não, eu não conhecia o termo, não tem e tradução. gostei-me imenso também Mas há aqui um parênteses que Não tem? adiciona e que eu sei que vocês estão a tomar atenção a isto e entrará. Na definição clássica de corremos a bibliografia, o rewilding é uma ferramenta do restauro. Certo, Estritamente. certo. Não são sinónimos,
ok? Certo, certo, Só para certo. isso. É um processo. O É um rewilding processo é um dentro- processo. É o processo. patamar mais avançado da Não, restauração. Sim, É mais uma- ultra. Mais ultra, Sim, exatamente. é um meio, é um processo. É um Pode ser processo. mais ultra. É um Sim. Mas esse processo aspecto de de ser ultra é restauro. bom para chocar. Eu sou a favor de que choque. Foi. Eu acho que Sobretudo nas elites, entre Não, aspas, nas que António, pensam. e os debates, Mas da PAC, só um parênteses, desculpa lá. E os debates da PAC servem para isto, para lançar ideias novas e novos paradigmas. Claro. Nos pensadores, eu não queria dizer elites que têm outra conotação. Certo. Eu Mas quero eu dizer, acho nos que- pensadores. Mas eu acho que É para nos- chocar nos pensadores porque a altura é certa para, para mudar, não é? Não. E, António, como isto não é só para pessoas das áreas, mas é também para curiosos que gostam de ouvir, acho que ficou claro, e estou agora com esta explicação, que é assim, o restauro É mais abrangente. é abrangente, é superordenado, é uma ideia global. Depois, as ferramentas para lá chegar, os processos são vários. E a economia circular também não é em si um processo de engenharia, Sim. não para chegar não é À sustentabilidade, à sim. sustentabilidade, não é Sim. sustentabilidade, não é Exatamente, confundível. exatamente. Pronto, Também mal comparar. é uma boa analogia, sim. Certo, porque da área da sustentabilidade eu, apesar de ser jurista, fiz uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação em desenvolvimento sustentável e tenho tenho massa de trabalho e faço parte de uma associação que trabalha na área da economia circular e da sustentabilidade, portanto eu consigo perceber o que está a dizer. Dito isto, e agora destes últimos seus desafios, e muito obrigada pela sua explicação, foi interessantíssima, embora longa, mas interessantíssima, e aprendemos imenso, eu fiquei... E muitos parabéns pelo seu, como disse a Marlene, que já o conhece e nós não. Nós, quando eu digo nós, somos aqueles que não somos da área e que vamos ouvi-lo, eu que já o ouvi, os que nos vão ouvir noutros dias, quando ouvirem este debate. E portanto percebemos que realmente o seu trabalho é mais um português de quem nos orgulhamos, são imensos, não é? Obrigado. Mas é verdade? Pergunta ainda, não sei se é possível, Paula. Não, mas deixa-me só, tu diz. acabas, Marlene, porque eu vou aproveitar para Eu é fazer... mesmo só uma pergunta, acho melhor seres tu a acabar, era mesmo só uma pergunta. É que eu também tinha uma pergunta, mas pronto, então pergunta lá, Marlene. Então, tem a ver com como se está a preparar supostamente o Programa Nacional de Restauro, como é que o António vê ou o que é que acha que seria importante fazer para introduzir de facto não é só o conceito importante, mas pôr na prática o rewilding ou a renaturalização. O que é que acha? Gostava de ouvir um Eu comentário. sou um otimista por natureza nestas questões e acho que acaba o tempo, porque isto do rewilding também aprende-se também nisso. A escala tempo e espaço aqui tem um grande significado. Dar tempo às coisas, para a natureza, por exemplo. Eu sou um otimista por natureza, mas neste caso sou um bocadinho cético. Acho que a visão tradicional da agricultura tradicional prevalece ainda em todas as instituições públicas portuguesas e nas ONGs. E eu acho que isso é, sobretudo, outra área dos desafios do aquecimento global. Isso é, sobretudo, uma coisa que tem a ver com paisagens culturais. Nós concebemos paisagens culturais pela nossa educação e pela nossa cultura portuguesa, tão importante e tão rica, e não ponho nada disso em causa, mas no que consta, no que tem a ver com a ruralidade, eu acho que é uma aplicação de uma visão enviesada, sobretudo urbana, do que é o campo. E a visão mainstream do campo, tirando os 1 milhão de hectares de eucaliptos que temos, que é um bocadinho uma coisa diferente de pensar e que não tem solução, e que é uma fileira económica, não entro por aí. Entro na questão do campo português, daquele campo que nós sabemos do que estamos a falar, a ruralidade portuguesa, onde estão os agricultores a fazer as suas culturas, etc.
e ou então os parques naturais, eles próprios, não é? E eu acho que há aqui uma visão enviesada no sentido de ser uma paisagem cultural em que está o homem, em que está o agricultor de há 30 anos ou de há 70 anos, e as pessoas acham que ele existe e que persiste Isso já não e que existe. não se moderniza e que, não, e eu acho que isso é mau em todos os sentidos. É mau porque impede a tal renaturalização e o tal restauro que eu acho que, a meu ver, se deve ser feito e que está a ser feito em vários sítios na Europa, portanto, limitamos-nos a meu ver, não é difícil limitar-nos a uma aplicação ao nosso território dessas vias de restauro ecológico. Já se faz, dou-lhe um exemplo clássico, todas as zonas úmidas que eu conheço mal, estou a falar de um tema que não conheço bem, mas, por exemplo, imaginemos a Ria Formosa. A Ria Formosa está a ser restaurada. As zonas do Cavalo Marinho, as zonas As pradarias, sim. e as pradarias, as zonas palustres onde quer dizer, não deixamos lá construir, não renaturalizamos, plantamos as espécies autóctones, fazemos uma coisa gradual, deixamos a natureza renaturalizar aquelas pradarias. Isso já está a ser feito. Isso é que eu acho que é a via normal. Se nos agarramos àquela via pá, isto tem que ser com a agricultura tradicional, por onde vão todos os subsídios agroambientais? Para mim isso é obsceno. Isso é obsceno. Pois. Porque os agricultores não querem nem querem isso, porque estão a ser tratados apenas como objetos, percebe? Eles querem, os verdadeiros agricultores querem fazer agricultura. Claro. Querem produzir alimentos. E isso é legítimo. E nós precisamos deles, dos alimentos. Agora, usá-los para fazermos a paisagem que uma, agora, elite urbana idealizou, eu isso não concordo. Isso sou cético. E sou cético porque acho que é essa situação, é esse grupo que vai dominar a decisão. Mas o António, Eu sou defensor do restauro ecológico claro, nos padrões normais, não é tirarmos ninguém de lado nenhum, nada disso. É fazermos, pá, há um bosque. Há exemplos sim, e, fáceis. e é preciso que os instrumentos de ordenamento do território sejam Claro, claro. Mas esses Acompanha, existem. Mas acompanha olha, mas essa eu visão. isso, acompanhem esta evolução mas, Acompanha. mas eu isso acho que eu isso sou que otimista. adaptem Acho que também foram feitas coisas muito aos novos boas. conceitos. Os nossos instrumentos de ordenamento do território, de planeamento, por exemplo, de linhas de água, a REN, que vem do Ribeiro Tejo, nós temos um conjunto de situações que eu acho que servem perfeitamente. Servem perfeitamente. A Não temos que questão, andar aqui a inventar a a roda. questão que o António está a dizer é depois o dinheiro, os O fundos, dinheiro, os fundos é que depois não, aí. o Em vez instrumento, de o irmos veículo, em vez de exato, irmos para a tal agroambiental, que é uma exato, falácia. exato. Bem, isto é muito. É a Pronto, utilização espero que depois não me do dinheiro, processem. é Isto que, é uma falácia, mas porque ó, a serviços de ecossistema é diferente ó Pois. António, de produção de alimentos. mas a lei do restauro vai estar em discussão os contributos para depois a Sim, sua aplicação nos Estados-membros e nomeadamente em Portugal, sim, como claro, disse, claro. estou e agora tem um prazo para adaptar e entrar também no nosso ordenamento jurídico e programar a sua aplicação na prática, vai estar em discussão pública. Mas quando? Portanto, Alguns dentro de um ano ou assim. Marlene, lembras-te quando Por é que... por acaso não Lembro, lembro, não tenho, pois, mas temos que estar atentos, efetivamente. é isso que eu ia para dizer, porque há um prazo de discussão Sim, pública sim, sim, que sim. no tal outra sessão anterior Por acaso não- que eu coordeno, falámos também, não sei se falámos dos prazos, porque não sei se os prazos já são não públicos, existem ainda os prazos. pronto, mas serão a curto prazo, António, e portanto Não, convém as ONGs aí são importantes. sim, Mas e eu acho que convém ainda não vai ser estarmos todos desta. atentos, porque podemos contribuir nesse Na sentido. minha perspectiva, eu acho assim, mas as Não, decisões das ONGs e dos institutos públicos pesam muito mais do que
7 cidadãos que se vão pronunciar. Está bem, Não é? Não, mas eu vou-me pronunciar, não é isso, não é Mas isso que está isso em é um causa. assunto que interessa a ONGs, todos, e os cidadãos também são. mas é assim, depois entram as CAPs também, e Ah, depois isto, pronto. Depois percebe? há muitos, sim, há muitos Eu acho que interesses, não vai mudar muita coisa muitas agora. perspectivas. Acho que ainda precisamos para aí de uns 10 anos, e aí muda. Hum. Mas ainda acho que ainda não é. Não podemos Do que perder. eu conheço os ambientalistas em Portugal, Oh, conheço os António, conservacionistas. mas não se podem perder as oportunidades que vão surgindo Eu dou-lhe um exemplo, Marlene. para semear, no fundo é Eu para dou-lhe um exemplo, semear Marlene. a Nós mudança. precisávamos de um subsídio agroambiental, silvoambiental, que já foi prometido, foram prometidos, porque eu também sou agricultor e também concorro. Há uma coisa que se chama um apoio silvoambiental, Uhum. ou vamos, agroambiental, para ser mais simples, que em vez de ser o olival tradicional, que está praticamente abandonado e que produz 300 ou 500 quilos por hectare, e é uma coisa, uma brincadeira, esse dinheiro devia ir para outra coisa, que se chama montado, ou um jovem montado de azinheiro pronto, demos-lhe outro nome, azinhal sobreiral, aberto, está a ver? Mas porque é que Que se tinha, percebo a ideia, mas quer dizer, não sei e porque é isso não cabe na cabeça das pessoas, não cabe, não é financiado. Porque um azinhal, perdão, não é o montado que eu estou a falar, mas até sim, podia ser o montado, até podia ser o montado, mas eu não vou tão longe. mas disse montado, sim, sim, Não vou falar de montado porque sim, isso já está perfeitamente estabilizado em claro. termos de definição agrícola e tal. Não, eu estou a falar destas manchas que eu vos falei e estou-vos a falar de uma Hum. mancha de 1 hectare que tem 50 azinheiras, jovens, abertas. E o que é que se está a dizer ao agricultor? Que é o mesmo, ou tem 100, que é o mesmo número de oliveiras, e está-se a dizer assim, senhor agricultor, senhor proprietário, o que você vai fazer à sua parcela de barrocal, que é pedras e aquilo é Sim, pobre. é tirar as azinheiras e pôr olival. Não, não é isso que eu Ah, estou-me a explicar mal. pois, não estou. Vamos, em vez de dar o dinheiro para o olival tradicional, vai dar para o azinhal tradicional. Se assim se pode dizer. Aquele olival jovem vai ser desmatado e vai evoluir para um montado. E é isso que não está a acontecer em Portugal. Mas que devia estar a acontecer. Acontecer. E eu acho Devia que estar a ser. esse é um exemplo em que eu, para mim, apoiávamos o restauro ecológico. Estou a falar, Mas está a sobretudo em falar zonas, em em áreas naquela de interior. de interior. Montanha. Hum. Montanha e interior, sim. Mas e o que é que acha da agricultura, do olival intensivo? O olival intensivo tem o seu espaço. O olival intensivo não tem nada que ser subsidiado, por Pois, exemplo. ok. É uma atividade económica É uma atividade lucrativa lucrativa, não tem feita nada que por ser grandes, subsidiado. por, O que tem que por se... empresas Claro, grandes, o que como nós temos que Grão subsidiar são estes 30% do ou. território que são geradores, 30% do território que Claro, está abandonado e que são geradores de serviços de ecossistema exato. valiosíssimos e nós não conseguimos encontrar uma fórmula. A Chama-se única fórmula que vai à monetização. cabeça é o olival tradicional. Eu isso não Pois, concordo, pois. porque Pois. acho que é muito mais importante Mas a mim aproveitar. parece-me que, quer dizer, não estamos aqui, o que o António está a dizer não é acabar com o olival tradicional, não é? Não Não é, é nada claro, disso que não é está a dizer, nada mas é só para disso. deixar isso claro. Quem quer Não, continuar, continua. E até Claro. algum apoio. Eu não estou a dizer que se era. acabe com o E apoio. do meu Eu ponto de estou a vista, dizer que o continuar outro a é que haver. precisa mais. O outro é Pois, que precisa agora, mais. isso não há dúvida, bem como investir-se mais na divulgação e na valorização dos produtos que vêm exatamente dos azinhais Por exemplo, sim. tradicionais. Estou-me a lembrar da bolota, Sim, é sim, uma sim, ótima, sim, sem dúvida. Todos eles, e em esses termos produtos alimentares estão é por muito, explorar. Estão por explorar. Essa e fileira está temos, por explorar. sem Percebe? dúvida, e que há experiências como, por exemplo, aquilo que se passa pela mão do José O- Sendinho, Sim, sim, conheço perfeitamente o herdade do Freixo do Meio, por exemplo. na herdade do Freixo do Meio, são exemplos e práticas que provam que é possível fazer diferente, Esse é um exemplo, não é? mas mais do lado da agricultura. E bom, Não esse é é o só, melhor não é exemplo. só da agricultura, É montado, é, sim. é montado, ou seja, Sim. é olhar para um, digamos, um,
um ecossistema Único, portanto. único e criado pelo homem, mas que está em perfeito equilíbrio e que é fundamental para a questão dos balanços de Pronto, carbono. mas Marlene, Por aí. mas está a perceber, eu estou sobretudo a falar do centro e norte do país, onde o montado quase não Sim, a existe. realidade é E o diferente. que eu acho, é isso que está a dizer, é o importantíssimo. Só que o montado que nós não existe aqui no norte, mas poderá existir. É isso que eu estou a dizer, é tão simples quanto isso. Aí está uma medida de restauro ecológico simplérrima. Uhum. Mas é, Convertermos estas nossas áreas que ardem de 10 em Sim, 10 sim. anos num montado. Tão simples quanto isso. E se nós Aliás, subsidiarmos isso, montado de 3 espécies: Claro. azinheira, Uhum. carvalho negral Sim, e, sim. e sobreiro. É De possível acordo com. fazer montado com essas 3 espécies. Ou até com outras. mas ó António, eu É acho que isso. temos que ser, Isso é um bom exemplo. estamos aqui, olha, para já está aqui a dar um ótimo contributo de uma visão para uma nova política pública, Para uma medida em para uma concreto. medida pública, Concreta. pronto, uma medida pública, ou a alteração de uma medida, porque o dinheiro Isso. provavelmente Sim, existe, sim, sim, a existe. afetação do dinheiro é que tem que ser pensada com essa visão e para essa Sim, realidade. sim, sim, E sim. sabe que eu também acho que estas conversas, e não sei com quem é que conversa, se tem acesso ou não aos decisores, mas eu Pouco. também, mas pronto, os políticos, ou quem decide muitas vezes, também têm as suas limitações, até nas visões e até nas pessoas que estão à sua volta e que os ajudam a decidir. Portanto, é bom sempre Sim, e ouvir-vos foi ouvir fantástico. Foi e muito ouvi-la importante. assim, por Uma jurista, exemplo. uma jurista e a Marlene ouvir-vos, para mim foi muito E importante. ouvi-lo assim a dizer isto, quer dizer, eu não vou fazer, não vou reafetar recursos porque não tenho esse poder de decisão. Sim, mas de A facto é a Marlene, consulta pública. A consulta pública pronto, é um ato mas a jurídico, não reafetação de é? recursos com esse propósito, porque faz sentido aquilo que está a dizer, provavelmente a situação exposta a quem de direito e por quem possa tomar a decisão pode vir a Sim, mas é um meio um ser. bocado fechado. Está bem, Seja nas mas ONGs, seja no Estado, é Mas fechado. o António está aqui a lançar pelo menos as Foi por bases para a isso. discussão. Sim, E Uhum. tem aqui não só a PAS, que é uma organização da sim, 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 sociedade sim. civil, como está aqui a Marlene da Geota, que é uma organização que essa sim já tem peso e poderá ter Sim, peso sim, 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 claro. nestas discussões e que pode também transmitir esta visão, ou até ouvir, ou chamá-la assim para ser ouvido Eu acho que 10 Nós anos acompanhamos, sim. perito. Isso é. precisamos de aliás, mais tempo. Eu acho que a É. sociedade precisa de mais tempo. aliás, esta Sim. questão do montado, já agora, mas sublinhando a importância, enfim, de darmos a devida atenção a todo o interior do país, Isso. que ingressaram recentemente na PASC, recentemente, há menos de um ano, duas associações do sul interior. A Associação Margem Esquerda do Guadiana e a Terras de Ossa. E essa é mesmo do montado, como nós, Exatamente, e do Sim, falou-se, montado alentejano. e sim, houve antigo, antigo. exatamente, Sim, houve um debate que nós promovemos também neste grupo é, de trabalho pois foi, com essas duas associações, onde se falou de montado, e precisamente, estava gente especialista, até ligada à Universidade de Évora, certo, a essa questão. Portanto, estamos era. aqui, a paz também Mas serve para aí isso, era não o é? montado Sim, tradicional, Sim, sim, o exatamente. O montado, António sublinhou isso, que o montado é uma realidade, sobretudo sim, do sul do país. certo, é verdade. é. Não, Mas A terra, pois temos a a terra. questão é que na paz que se cria essa massa Sim, crítica, enfim, apesar de tudo, a paz que já agrega mais de meia centena de associações, e agora com aquelas que o António vai trazer, portanto, sim, eu espero que sim. vamos fortalecer Já falei a elas não, todas. mas eu não, esta massa crítica para também ter poder de influência junto do poder político, não certo. é? Até porque, ó, António, nós temos um projeto, que não sei quando é que o Sim. vamos concretizar, que é, e agora já temos muitas sessões, temos que começar a trabalhar nisso, que é tirar das sessões aquilo que são propostas ou ideias que Uhum. podem fazer fazer, sei lá, o livro branco, agora fala, Sim, sim, o sim, livro sim. branco, o livro azul, o que quiser, Sim, das sim, sessões sim. deste grupo de trabalho,
porque em várias sessões deste grupo de trabalho, por exemplo, também uma, onde a Marlene por acaso também Sim, teve, sem dúvida. sobre os Os fogos, incêndios, sim. sobre os Sim, 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 fogos, sim, sim, sim. ainda antes destes fogos deste ano, Ainda já, é este. Sim, sim, já claro, era isto é anterior, atual, sempre em atual. que houve várias pessoas ligadas a outras associações e pessoas que estão no terreno que deram soluções até que já estão a ser implementadas, mas localmente, que podiam tornar-se uma política pública, porque às vezes é uma boa ideia, uma boa prática, uma regra, uma lei, uma política pública, Sim, sim, podiam sim. ser Acontece, eu ampliadas. sei, sim, Não, sim, sim. as coisas não acontecem só, é uma lei, põe-se no terreno, não, às vezes aliás, as melhores decisões Bem dos cidadãos, ou assim, né? legislativas e políticas vêm muitas vezes da Sim. experiência e da massa crítica que percebemos que resulta e depois são adaptadas, amplificadas e estendidas. Agora, para acabarmos, porque isto é por meia-noite, nós cruzamos mais tarde e voltando a agradecer e dizer que, como já disse, que é um notável português e muito obrigada pelo seu trabalho. Acabou os seus slides dizendo os 3 desafios ou as três ideias que todas me pareceram em coerência com tudo o que apresentou e fazendo-me a mim, leiga, muito sentido. E que agora, do que percebi também, agora no fim, só queria, para acabarmos, não sei se com esperança ou sem esperança, estes 3 desafios parecem execuíveis, disse que estão ainda, têm muitas Sim. barreiras, muitos obstáculos, ou acha que, Olha, apesar de hoje não serem possíveis e não estarem, têm um caminho a fazer e acha que são todos concretizáveis no futuro? Aqueles desafios que gostaria de ver, como a ligação, a continuidade é entre assim, Portugal e Espanha, eu a sempre, afetação de um fundo sim, específico, sim, sim. os 3. Eu acho que é assim, eu acho que isso, eu acho que vamos continuar esta conversa no outro dia, quando alguma destas associações já for sócia, eu já tiver aqui assento. Gostei Não, muito de vos mas conhecer em primeiro lugar, mas o que eu acho é que é assim, eu acho que sempre me guiei por aí, isto vale o que vale. Acho que uma pessoa pode fazer a diferença. E eu aqui, de facto, acho que consegui fazer por causa da questão da densidade populacional tão baixa que eu fui encontrar. Ah, de facto, são 3 reptos que eu lanço a mim próprio, neste caso, em mim próprio, um bocadinho uhum, individualista, e tem um bocadinho a ver com a energia que eu terei nos próximos anos. Mas também remete precisamente a paz e as associações, a cidadania portuguesa, Certo? a mudança dependerá da cidadania portuguesa, ou seja, nós ao mudarmos também os outros, conseguiremos que alguns destes desafios se tornem realidade. Ainda que eu acredito muito nesta questão, há ali um lado individual também próprio de cada um, não é? Mas eu acho que uma pessoa pode fazer a diferença e eu tenho visto que muitas vezes a mudança acontece porque há alguém muito que se destaca e que faz e puxa até ao limite e torna-se referência, etc. E faz. E eu estou nessa linha, sinceramente. Mas acho que a principal desafio é a cidadania, é juntar-me a gente e mudar as coisas, por aí. Até porque E depois há interação, por exemplo, a PASC acho que é um excelente exemplo. Obviamente a PASC junta, há pouco estava a dizer, mais de meia centena de associações. E obviamente a maior parte delas não são associações ambientalistas. Claro. Tem outro foco. Mas naturalmente há uma interação entre as associações. E, claro. e pela boa influência das associações mais assumidamente ecologistas, as outras, que à partida, não digo que sejam indiferentes, mas estão menos sensibilizadas para esse tipo de questões, passam a estar, porque é precisamente uma há essa, rede, exatamente, sim, sim. É essa interação, fundamental. É essa fundamental. interação, essa interação. É. Por exemplo, Bom, o GEOTA já tem partilhado connosco várias petições e a PASC, naturalmente, difunde as petições do GEOTA Numa do vasta nosso. rede, sim, sim, Exatamente sim. isso, obviamente, Vai, depois tem. vai aumentando, sim, sim. E isso é uma grande vantagem para todos, não é? Para todas as associações que integram realmente a PASC. Uhum.
Sim. Muito bem. Pronto. Vamos então terminar, agradecendo muito ao António Espinha Monteiro. E esperando que os desafios se concretizem em realidade, porque parecem-me todos muito alinhados Sem dúvida. Sim, são e difíceis, fazendo são muito difíceis. sentido. Não, mas fazendo muito sentido, portanto, fazendo todos. Mas é sempre bom pôr a bitola alta, não é? Claro, Porque Sim. assim chegamos mais longe. é. Sim, mas essa bitola da consulta pública é mais imediata e mais Pronto, consequente. E por mais isso é que, consequente. e Claro, Por isso, por isso é que eu há que centrar-nos quis também nessas. lembrar, Por por isso isso é que é a que eu Paula quis lembrar Sim, aqui, sim, sem dúvida, porque sem dúvida. Muito bem. Sim. Então, ainda esta semana enviar-te-emos o vídeo da sessão. Podes partilhar também Partilho nas minhas nos teus redes, sim. meios e o convite Sim. formal para ingressarem na PASC, as associações. Sim, são 4 ou 5. Eu não estou na direção de nenhuma, por isso eu também tenho que falar e tenho que as abordar. E Com eu assim já certeza, vos com certeza. conheço, Com já certeza. vos conheço, que isso era um importante aqui também saber Sim, sim. quem são, quem são. Muito Está bem. bem? claro. E Então, muito Isso, estamos em mais uma contacto, vez, Renan. muito obrigada em nome deste grupo de trabalho Muito e prazer em espero realmente, conhecer-vos. Igualmente. Estão convidados a virem cá à Figueira de Castelo Rodrigo, não Ok. apenas a Foios, lá à Malcata, mas também aqui a Figueira, que temos aqui também, que vão gostar de certeza, se os não conhecem. eu já estive em Barca d'Alva,